Nós estamos numa série de pregações cujo título maior é Natal em Família. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o tema Menino Jesus. Natal está se aproximando. Na próxima semana nós vamos ter o nosso especial de Natal, vai ser uma grande festa. Isso aconteceu com Maria, ao também receber essa mesma mensagem, ao também receber essa mesma notícia. E agora nós vamos falar sobre Jesus vindo. Gilmar, eu acho que está tendo um pouquinho de microfonia, não sei o que está sobrando, é um médio, é um agudo, é um grave, é alguma coisa assim, só tem esses três, então alguma coisa nesse sentido está acontecendo. Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 2, verso 21 até o verso 40. Lucas capítulo 2, do verso 21 ao verso 40. Diferente dos outros dois sermões que eu já tinha pregado na igreja, esse eu nunca preguei, então esse vai ser a primeira vez mesmo. E inclusive, apesar de ser um texto propício para o Natal, ele é pouco explorado aí, então achei bem interessante. Vamos lá, Lucas capítulo 2, verso 21 até o verso 32, diz assim: Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito de sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com que a lei do Senhor, de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Foram-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparastes à vista de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos render graças ao Senhor, ó Deus, e agradecer ao Senhor pelo privilégio de nessa hora meditar na tua palavra. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Teu Espírito conduza com graça e poder esse momento, ó Deus. Que apesar de mim, das minhas fraquezas e fragilidades, ó Deus, o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações de forma poderosa. Nessa hora é o que clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, então a história aqui é bem simples. Um anjo foi lá para Maria, falou para Maria que ela ia ficar grávida, isso seria gerado através do Espírito Santo e que aquele seria o Messias prometido. Maria foi, conversou com José, José ficou ressabiado na hora e quis devolver Maria para a família. Mas o mesmo anjo foi lá, conversou com José, confirmou a história para José que Maria tinha dito, e então finalmente eles concordaram em ter esse menino. Nasce então Jesus em Belém, na manjedoura, a história é famosa, não tinha onde se hospedar, ele vai lá para um estábulo e nasce ali. Mas aí a história continua, e aí eu queria mostrar para você, pelo menos 3 aplicações dessa história para os nossos dias. A primeira é a lei. Olha só o que acontece. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, ao qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. A primeira informação que dá aqui para nós é a seguinte: de fato, José e Maria colocaram o nome que o anjo tinha mandado. Qual era o nome? Jesus. E agora eles estão cumprindo a lei. Que lei é essa? Que ao 8º dia de vida, todo bebê do século masculino tinha que ser circuncidado. Era uma espécie de cirurgia de fimose a antiga, alguma coisa assim. E que isso então era o sinal da aliança do povo de Israel com o povo, com Deus de Israel.
A pergunta é, por que Jesus se submete a esse tipo de tradição? Porque o sinal da aliança tinha a ver com o processo de salvação. E vai piorando, olha só, verso 22. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Depois que a mulher dá à luz, acontece um processo com ela que eu descobri depois que nós tivemos o primeiro filho. Que a mulher fica um tempo da gravidez sem menstruar, certo? Mas depois que ela dá à luz, o que acontece? Ela meio que menstrua aquele tempo que ela ficou sem. E demora uns dias. E isso era considerado impuro. Impuro. Pela lei, então, deveria se aguardar o tempo em que essas impurezas saíssem, para que ela fosse até o templo, e ali no templo ela apresentasse o seu sacrifício e fosse purificada desse período, ok? E o menino que nascesse, o primogênito especialmente, ele também deveria passar por um processo de apresentação e de purificação dos pecados por meio de um sacrifício. José e Maria estão cumprindo a tradição. José e Maria estão fazendo o que a lei mandava fazer. Eles colocaram o nome de Jesus, o menino nasceu, e eles aguardaram o tempo da purificação, que era mais ou menos 40 dias. Então, eles esperaram 40 dias e viajaram então para Jerusalém, uma viagem que era de mais ou menos 7 dias. E aí eles foram. Chegando em Jerusalém, eles cumprem os requisitos, como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer o sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. A lei não diz exatamente só isso, a lei diz que tinha que oferecer um novilho, mas quem não tinha dinheiro, poderia oferecer 2 pombinhos ou 2 rolinhas, porque era algo mais barato, algo mais fácil, algo mais simples. O que a gente pode aprender nesse negócio aqui, nesse texto? A primeira coisa que a gente precisa aprender é que a vinda de Jesus, a realização do sacrifício de Cristo Jesus na cruz, a realização da obra de Jesus, não significa que nós não devemos cumprir mais a lei. O que muda é a dinâmica, não é nem que muda, muda a percepção da dinâmica de como nós nos relacionamos com a lei de Deus. Vem aqui. Vamos supor que ninguém aqui é crente, tá bom? Ninguém aqui conhece Jesus, Deus, Bíblia, nada disso. Mas você vive no Brasil e nossa cultura é cristianizada. Então você tem uma noçãozinha e tal, e você já tem uma percepção, uma leitura que é a seguinte: esse povo que segue a Deus, ou Deus da Bíblia, principalmente esses crentes, eles são bitolados, porque eles são cheios de regrinha. Não pode isso, não pode aquilo, não pode, 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 não pode. E por que não pode? Porque se fizer, vai para onde? Para o inferno. Não é isso? Não é esse o discurso? O que está por trás desse discurso? Presta atenção no que eu estou falando aqui, gente. O que está por trás desse discurso? Que se eu cumprir todas as norminhas, todas as regrinhas, eu vou para onde? Para o céu. A gente ensina isso para as nossas crianças quando a gente fala de Papai Noel. Você foi um menino bonzinho? Se você foi um menino bonzinho, você pode escrever uma carta para o Papai Noel, que o Papai Noel vai te dar um presente. Mas se você for um menino malvado, o que vai acontecer? Você não vai ganhar o presente. Essa é a lógica nossa de um relacionamento com Deus. Em algum momento, nós fomos dados a acreditar que a lei era o processo de salvação do indivíduo. Que se a gente for então uma pessoa muito boa moralmente, uma pessoa muito certinha moralmente, então a gente pode alcançar a salvação. Mas tem uma outra galera aí, nova, está fazendo sucesso. Tem uns 15 anos que está se pregando isso, que é o seguinte: Jesus morreu na cruz, amigão. Jesus veio, pagou pelos seus pecados e agora está liberado. Porque Ele cumpriu toda a lei. Ele é o cumprimento da lei, está lá, o apóstolo Paulo fala isso. Então, nós não estamos mais sobre o júdice da lei, nós somos livres. A gente não fala a palavra pecado, a gente não fala a palavra inferno, a gente não fala nada disso, porque Jesus venceu tudo isso e agora está liberado. Esse é um questionamento que a gente tem na nossa relação com Deus.
Quando a gente olha para esse texto, a gente vê que Jesus cumpriu os requisitos da lei, mesmo ele sendo Deus e sendo perfeito. Jesus precisava ser purificado de alguma coisa? Ele não tinha pecado nenhum, ele era o próprio Deus encarnado. Aí você pode falar, pastor, mas era um bebezinho, né? Não tinha nem opção. Você acha que se Deus não permitisse isso, ele ia passar por esse processo? Ele passa por esse processo para realmente cumprir os requisitos da lei e mostrar o quê? Que ele é o perfeito, ele é o justo e ele é o bom. Jesus sim foi o único homem que caminhou sobre essa terra, que fez tudo certo, nunca fez nadinha de errado, não tem uma mácula de pecado em Cristo. Ele cumpriu toda a lei, lei essa que eu e você de fato não conseguimos cumprir. Ele realmente venceu toda a lei, ele venceu as nossas fragilidades, ele venceu as nossas fraquezas, porque nós não conseguimos vencer. Nós não conseguimos vencer. Mas qual o efeito disso nas nossas vidas agora? O efeito disso nas nossas vidas agora é que a lei serve para apontar o caminho, e é por isso que você usa a palavra de Deus. Por exemplo, se você for um marido meia boca, isso determina a sua salvação? Sim ou não? Ficou na dúvida, né? Vamos falar das esposas então. Se você for uma esposa meia boca, isso determina a sua salvação? Sim ou não? Não. As esposas estão mais convictas aí. A pergunta é, qual esposa que não é meia boca? Entenderam onde é que eu ia chegar, né? Qual maridão que não é meia boca? Vai dizer que seu maridão é perfeito. Seu maridão é perfeitão, nunca faz nada de errado. Sua esposa também, ó, nota 10 em tudo. É isso? É claro que não. Há imperfeições. Há imperfeições. São justamente aí que nós somos condenados, por causa do nosso pecado. É justamente nisso que Jesus venceu. Mas beleza, eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito, eu tenho consciência disso, ok? A Júnior está aqui hoje, mas se ela tivesse, ela ia confirmar isso com veemência. Não sou perfeito, eu sou um maridão meia boca. Mas como é que eu faço para ser um marido melhor? A palavra de Deus me orienta sobre isso. Eu preciso buscar ser um marido melhor para ser salvo? Não. Eu preciso buscar ser um marido melhor porque eu já fui salvo. Salvo por quem? Pelo menino Jesus, que chegou. Ele chegou. Ele mudou a história. Ele mudou a minha história, ele mudou a sua história, ele mudou a história do mundo, ele mudou tudo. Tudo que há e tudo que existe. Vamos tentar colocar as coisas no lugar. Resumindo, a lei serve para nos apontar o caminho. A lei é a nossa lanterna no meio da escuridão, ok? A lei serve para nos apontar o caminho, mas ela não serve para determinar a minha salvação, porque o que determina a minha salvação é o que Cristo Jesus fez. Ele é o Salvador, Ele é o suficiente Salvador, e Ele é tão Salvador que Ele cumpriu toda a lei que eu não consigo cumprir. Por isso era necessário que Ele passasse por todos esses requisitos. Ficou claro esse negócio? Resumindo, você não precisa ser alguém que encara o mundo de uma maneira moralista ou de uma maneira libertina. Deixa eu dar um outro exemplo aqui para você, para ver se eu consigo me fazer entendido. Porque eu estou vendo os rostos aí, eu estou vendo que eu estou meio confuso. Como que você encara o sofrimento a partir da perspectiva de Deus? Se você é moralista, se você acredita que a lei te salva, que é o seu mérito, você costuma se penalizar. Presta atenção. Você está sofrendo, está passando por uma grande dor, e você acredita que você precisa ser bom o suficiente. Então, se você está sofrendo, você acredita que você está sofrendo porque você não é bom o suficiente. Então, de quem que é a culpa? É sua. E aí, o que você faz? Você se martiriza. Você começa a bater em você mesmo. Não literalmente, mas vocês entenderam o que eu estou dizendo, né? Você começa a se martirizar. Se você é alguém que acredita que a lei não existe mais, é só graça, Deus é amor e essa coisa toda, mas você está sofrendo, de quem que é a culpa? De Deus. Porque Ele é bom, Ele é show de bola, e eu estou sofrendo. Por que eu estou sofrendo? Porque Ele não quer me abençoar. Então você fica com raiva de você, ou você fica com raiva de Deus.
Como é que você encara o sofrimento? Em qual lugar que você está aí? Se você fica com raiva de você, você é um moralista. Você acredita que você é salvo pelas suas próprias obras, você acredita que você é salvo pelo cumprimento da lei. Entendeu? Você é um moralista. Se você tem raiva de você quando você sofre. Se você tem raiva de Deus, você é um libertino, um liberal. Você não entendeu o que é graça. O que o Evangelho nos diz, meu irmão? Olha o que Jesus fala. Olha, eu venci. Vocês vão sofrer, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Sofrimento então é parte da vida, mas nós não passamos pelo sofrimento sozinho, porque nós estamos em Cristo. Nele então nós somos sustentados, nele então nós somos guiados, nele então nós somos direcionados. Ficou um pouquinho mais claro agora? Ficou um pouquinho mais claro a ideia da lei? Beleza, vamos caminhar aqui. Então vamos lá, verso 24. E para oferecer o sacrifício, de acordo com o que a lei diz, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Aqui é uma coisa interessante, porque a adoração ao Senhor é uma coisa absolutamente democrática. No sentido de que Deus recebe a mesma adoração de alguém que é alto ou de alguém que é baixo. De alguém que é rico, de alguém que é pobre, de alguém que tem muita educação, de alguém que tem pouca educação. Para Deus não importa isso, e até a lei do Antigo Testamento já usava mecanismos para abarcar todo mundo dentro de uma realidade social diferente. Você já pensou na lógica do dízimo, que são 10%? 10% de 1.000 é mais do que 10% de 1 milhão? Não, porque ambos são 10%. Ambos são 10%. Não interessa qual é o valor, porque a coisa é democrática. Entendeu a ideia do dízimo aqui? Só para ficar claro também. Beleza. Então a adoração, ela deve ser dada independente de quem eu sou. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque por causa dessa perspectiva de alguém que é moralista, de alguém que é liberal, a gente tende a ter a síndrome do vitimismo, a síndrome da arrogância. É assim: eu sou a pessoa que mais contribui com essa igreja, eu sou a pessoa que mais tem capacidade de fazer para o reino, então por causa disso, eu preciso ser quase que adorado, engrandecido, as pessoas precisavam ser mais gratas a mim. Ou você tem aquela síndrome da pessoa que é mais simples e pensa assim: sabe o que é? É que eu sou muito pobre, eu sou muito assim, e ninguém gosta de mim por causa disso, ninguém me aceita, ninguém isso, ninguém aquilo. Deixa eu falar um negócio para você, meu irmão. O Evangelho nos nivela por baixo. Nós somos todo mundo pecador, miserável, merecedor do inferno, ok? Cristo Jesus nos nivela por cima. Ele fez todo mundo filho e herdeiro do céu eterno, ok? Então não tem ninguém que é melhor, nem ninguém que é pior. Somos todos iguais nesse sentido de adoração. E a própria lei de Deus nos deu o mecanismo para que a gente possa se sentir igual nesse sentido. Igual. Não temos diferença. Mas o texto continua e agora a gente vai para a parte boa. Verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei. Então olha só, havia um homem chamado Simeão. Esse homem tinha algumas características. Quais eram? Ele era justo e piedoso. A pergunta é: por que ele era justo e piedoso? Porque ele acreditava na promessa do Messias, promessa essa que foi revelada pelo Espírito Santo ao coração dele. Qual era a promessa? De que ele não morreria sem antes ver o Cristo. Primeira perguntinha: o que você acredita? Pelo que você vive. Pelo que você vive. O que é que você acredita? Porque muitas vezes nós buscamos a Deus com interesse outro que não adorá-lo. Deixa eu contar uma ilustração para vocês sobre isso. Uma ilustração de Charles Spurgeon. Eu já contei essa ilustração, acho que não no púlpito, mas em conversas assim. Havia um rei, presta atenção nessa história. Havia um rei de um reinado muito bonito, e naquele reinado tinha um jardineiro. E o jardineiro estava cuidando ali das suas plantas, cultivando ali algumas coisas, e surgiu uma cenoura muito grande naquilo que ele estava cultivando.
uma cenoura que se destacava até então daquele que ele tinha. E esse jardineiro pegou a cenoura, embrulhou e falou assim: nossa, eu vou dar para o meu rei, porque eu amo o meu rei. E ele lavou a cenoura, deixou aquela cenoura bonitona e tal, e chegou lá para o rei, no palácio, falou assim: rei, está aqui essa cenoura, foi a melhor cenoura que já nasceu aqui nesse negócio, e eu queria dar para você, porque você é o meu rei e eu te amo. E o rei olhou aquela cena, ficou feliz, e falou assim: nossa, eu quero agradecer por você ter me dado essa cenoura. Deixa eu te falar um negócio, do lado da onde você mora, eu tenho uma terra, uma fazenda, e eu quero te dar essa fazenda em gratidão, por você ter me dado essa cenoura. Aí no palácio tinha um nobre, e ouviu esse negócio, e ele pensou assim: o quê? O cara deu uma cenoura e ganhou uma fazenda? Voltou para casa. Pessoal, é o seguinte, me arruma o melhor cavalo da região, nós vamos dar para o rei. Arruma o melhor cavalo, e arrumou o melhor cavalo. E aí vem aquele nobre com o cavalão: meu rei, eu te amo, meu rei. Ó, você é a coisa mais importante que tem para mim, inclusive para provar isso para o senhor, eu trouxe esse cavalo aqui, ó. É o melhor cavalo que existe, não tem nada melhor do que isso. E eu queria te dar esse cavalo. E aí o rei fala assim: obrigado, muito obrigado, estou muito feliz com isso. Aí o nobre ficou assim: então, é que fiquei sabendo da história aí, que o homem te deu uma cenoura, você deu uma terra para ele, e eu estou te dando um cavalo, né? Aí ele falou: então, o presente que o jardineiro me deu, ele era para mim, mas o presente que você me deu é para você, não é para mim. Entendeu? O nobre não queria dar nada para o rei. O nobre queria receber do rei. O que o nobre queria era simplesmente fazer uma barganha com o rei. Simeão é o jardineiro dessa história. Simeão é alguém que era justo e piedoso. Por quê? Não é porque ele estava esperando nada em troca, não, meu irmão. É porque ele cria de todo o coração que o Messias viria. O desejo de Simeão, diz o texto, olha só, o que esperava a consolação de Israel, a ideia aqui é de justiça, o que esperava que finalmente Deus iria resgatar essa nação e trazer paz sobre essa nação. Simeão acreditava nisso de todo o coração, ao ponto dele ser um homem justo e piedoso. Ele cria nisso de verdade, não é que nem eu e você não. Porque se nós cremos nisso de verdade, voltando ao conceito da lei, nós então seremos as melhores pessoas que nós podemos ser. Por quê? Nós queremos conquistar a salvação? Não, ela já foi nos dada. Porque nós queremos amar o rei. Nós queremos dar o melhor para o rei. Nós queremos dar o melhor para o rei. Então, perdão. Então nós simplesmente entregamos em gratidão, em louvor, em adoração. Olha o que o texto continua dizendo, meu irmão. Simeão então vai para o templo, na mesma hora, diz o texto, movido pelo Espírito Santo, Simeão entra no templo. Quem é que está lá por Jesuscidência? Maria, José e Jesus. Simeão bate o olho em Jesus e reconhece na hora, por causa do Espírito Santo, que Jesus era o Messias. Ele pega Jesus no colo. Eu fico imaginando que ele ficou empolgado demais. Na hora que ele viu Maria vindo ali, ele já catou o bebê. Maria deve ter ficado meio assim, meio assustada: quem que é esse homem? E ele pega Jesus e meio que ele ergue Jesus, e ele faz a seguinte declaração: ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparastes à vista de todo o povo, luz para a revelação dos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Simeão tinha encontrado paz, regalo, alegria, completude na sua alma e no seu coração, porque ele viu quem? Jesus, o Messias prometido. Você está precisando de paz? Você está um pouco ansioso? Tem algumas questões no seu coração que você precisa lidar com elas? Porque, meu irmão,
Simeão, ele já tinha uma esperança tão absurda que fazia ele ser um homem justo e piedoso. Mas quando ele viu Jesus, ele falou, traduzindo o que ele falou assim: Deus, pode me matar agora que eu estou sossegado. Eu estou tranquilo, a morte não me assusta mais. Meu irmão, imagina qual é o nível de crença que esse homem tinha em Cristo Jesus. Nível esse que eu e você deveríamos buscar, crer na promessa de Deus, ao ponto de amar sem esperar ser amado, de perdoar sem esperar ser perdoado, de continuar caminhando com esperança e com alegria, mesmo em dias de desesperança e tristeza. O Yuri aqui da igreja passou um susto essa semana. O Yuri está aí? Não, está lá com as crianças, né? Foi fazer uma cirurgia de retirada de de pedra no rim. E aconteceu alguma coisa lá que ele infartou. Foi para a UTI e quase morreu. A pergunta é, isso pode acontecer comigo, com você? Pode. Você está preparado para isso, meu irmão? Deus, graças a Deus, preservou. Esses dias eu brinquei com a Ju. Eu ia viajar com um colega, e aí eu brinquei com a Ju, assim, ela vai com cuidado e tal. Eu falei, não, se eu morrer é bom para todo mundo. Eu tenho um seguro de vida bom, você vai ficar rica. E eu vou para o céu, então tá bom para todo mundo vai ficar feliz. Ninguém riu, né? Ficou tenso esse negócio. Porque a gente lida com a morte como se fosse o fim, meu irmão, mas não é. Olha o que a gente celebrou aqui agora, presta atenção nisso aqui. Isso aqui é real, nós estamos falando de um Deus que se fez homem e que venceu a morte. Isso deveria transformar o seu coração, mudar o seu ânimo, a sua disposição, a maneira que você se relaciona, a maneira que você enxerga. Não porque você está buscando ser salvo de alguma coisa, não, é porque o próprio Deus já te resgatou de maneira tão extraordinária, já te garantiu algo tão extraordinário, que isso deveria impulsionar seu coração então. Senhor, estou pronto, eu estou em paz. Chegou a hora? Sossegado. Eu estou em paz. Existe um sermão de um pastor batista chamado Russell Shedd. Ele pregou uma semana antes de morrer, alguma coisa assim. Ele já morreu bem velhinho de câncer. E ele dizia no sermão, eu estou pronto. Aliás, eu estou ansioso para encontrar o apóstolo Paulo, para receber a coroa da vitória e um abraço de Jesus. Ele estava encontrando a morte. Isso estava trazendo desespero para ele? Não! 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 Porque Jesus não era um mero discurso religioso, ou não era um mero meio de salvação, ou um meio de consertar minha vida, ou um meio de me fazer rico, ou um meio de me fazer próspero, ou um meio de curar minha enfermidade. Não, Jesus era muito mais profundo e muito mais significante na vida dele, como na vida de Simeão, do que qualquer coisa, do que uma espécie de mandinga, ou um amuleto da sorte. Jesus era o Salvador, aquele que ressignificou a história dele. Aquele que deu um propósito único e diferente. Único e diferente. Tem um missionário, que foi missionário na Birmânia. Ele viveu na Birmânia 10 anos. Nesses 10 anos, a esposa morreu, os 3 filhos morreram e ele ficou preso 6 anos. A missão da Inglaterra mandou uma carta e falou, Adoniran Judson, volta, porque não é para você ficar aí não. Esse negócio, e detalhe, nesses 10 anos ninguém converteu, ninguém. Falou, volta que você entendeu errado. E ele falou, volta não, meu propósito é aqui, Deus tem um negócio aqui para mim. Depois de 10 anos, depois desse sofrimento todo, o movimento do evangelho começou a acontecer ali de forma extraordinária. Hoje o país, 1/3 do país é de cristão protestante. Do movimento que surgiu lá 100 anos atrás com Adoniran Judson. E ele, comentando isso, ele diz assim,
Uma vida, uma vez passada, é irrevogável. Ela permanecerá para ser contemplada por toda a eternidade. O mesmo pode-se dizer a cada dia, ou sobre o dia. Quando já passou, se foi para sempre. Todas as marcas que colocamos sobre o dia, será exibido lá na eternidade. Cada dia não será apenas um testemunho da nossa conduta, mas afetará o nosso destino. Como então desejaremos ver ou viver a cada dia? Como queremos que cada dia seja marcado? Não dá para consertar o passado, mas você ainda tem chance de consertar o futuro. A ideia é o seguinte: não me interessa a sua história até aqui. Talvez você olhe para a história de Simeão e fale assim: cara, esse cara é fera mesmo, ele pensa numa fé bruta. Mas pastor, eu sou fraquinho, não é eu não. Eu só vim aqui mesmo porque eu estou com uma pereba na perna, eu queria ser curado hoje, e aí eu queria saber que hora que é que faz essa oração. Meu irmão, tem uma coisa muito mais preciosa do que curar a sua enfermidade, é curar a sua alma. É transformar a sua vida por inteiro, é tirar esse fardo pesado que o mundo tem te dado, um fardo de desespero, que você tem que ser, conquistar, você tem que fazer, realizar, para você ser alguém leve, sabendo que isso aqui é passageiro, e que a morte vai chegar, mas que isso não é o desespero, muito menos o fim da história. É por isso que Simeão faz essa declaração. E aí ele, no fim, olha, acompanha comigo aí no verso 34. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: esse menino está destinado a causar a queda e o soergimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que os pensamentos de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. O que ele está falando aqui? Que Jesus, meu irmão, causa duas coisas em você. Duas coisas. Ou Jesus vai te fazer desistir, porque não é o seu mérito, não é a sua própria capacidade, não é a sua sei lá o quê. Não adianta você estudar muito, não adianta você ir muito na igreja, não adianta você dar muito dinheiro, não adianta você... nada disso. Porque você tem que entregar o seu coração, é isso que adianta. Ou Jesus vai te mostrar uma simplicidade de um caminho muito tranquilo. Qual é o seu desespero? Qual é a sua dor? Jesus não está aqui para curar exatamente a sua dor. Jesus está aqui para curar todas as suas dores. É isso que as pessoas não entenderam. As pessoas continuam achando que Deus, que Cristo, é uma lâmpada do Aladim, que eu esfrego, faço os meus desejos e depois eu guardo. E quando eu preciso, eu pego de novo, esfrego de novo, desejo de novo e depois eu guardo. Jesus é algo muito mais especial do que isso, irmão. Jesus é alguém que ressignifica quem você é. E Ele escancara o seu coração. Ele escancara o seu coração. É como Jesus quando encontrou o jovem rico, e aí o jovem rico falou assim: mestre, o que eu preciso fazer para ser salvo? Eu já guardo a lei, eu já faço tudo que Moisés mandou, eu já estou aqui no trilho. Aí Jesus falou assim: então, deixa eu te dar uma sugestão. Vai lá, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Aí o cara falou assim: então, mas é tudo mesmo? Ou pode ficar nadinha? É que vai demorar para vender até que eu consigo, não sei nem onde é que você vai estar depois. Não foi isso que ele falou, não. O que o jovem rico fez foi assim: então, Jesus, depois nós conversa, viu? Valeu, depois eu volto aí. A pergunta é: Jesus estava questionando as finanças daquele homem? Não, Jesus estava o quê? Colocando o coração daquele homem para fora, escancarando o que estava no coração daquele homem. Aquele homem achava que a vida era definida através do ter dinheiro. Jesus está falando: então, minha vida comigo é muito mais leve do que isso. É muito mais leve do que isso. Jesus está expondo. E aí Simeão faz uma profecia aqui para Maria: quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. E aqui claramente ele está dizendo o seguinte: você vai sofrer por causa desse menino aí.
Ele estava prevendo a morte de Cristo e a dor de Maria, enquanto alguém que criou a Cristo. Risby, um comentarista, ele diz assim: Simeão foi guiado pelo Espírito e o ensino da palavra, e seu coração estava totalmente focado em ver o Salvador. Quando ele o viu, ele recebeu e louvou a Deus. Podemos encontrar um exemplo melhor a seguir? Para onde você está olhando? Qual o foco da sua vida? Qual o foco da sua história? Ele pode estar errado. O texto termina trazendo uma última história, que é a história da profetisa Ana. Olha só, acompanha comigo. Estava ali a profetisa Ana, filha de Femuel, da tribo de Asser. Era muito idosa, havia vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Dá uma pausazinha aqui. Quem que é essa mulher? Uma profetisa. O que significa isso? Ela era alguém que ensinava a palavra de Deus, que ensinava sobre o Antigo Testamento, ok? Essa era Ana. E essa mulher aqui, ela se tornou viúva, ainda jovem. As mulheres daquela época se casavam entre 14 e 16 anos. Entre 14 e 16 anos. Diz que ela se casou, 7 anos depois o marido morreu. Então ela tinha por volta de 22, 23 anos quando o marido morreu. Detalhe, naquela cultura, naquele momento, uma mulher que era viúva, ela não podia ter bem, ela não podia ter sustento, ela não podia ser considerada na sociedade, ela não era ninguém. Ok? Beleza? Tranquilo? Tinha até uma lei que dizia que quando uma mulher, o marido morresse, se ele tivesse um irmão, o irmão podia resgatar a esposa, ou seja, casa com a cunhada, para dar um sobrenome para ela ser alguém na sociedade. Mas parece que não é o caso de Ana aqui não. Ana permaneceu viúva por 70 anos, mais ou menos, né? Um pouco menos do que isso. E aí o texto continua. Tendo chegado ali, e então, verso 37, então permaneceram viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Aqui, meu irmão, é uma clara alusão do que acontece quando Cristo Jesus realmente transforma a sua perspectiva de vida. Ana era alguém que também aguardava a chegada do Messias. Ana era alguém que acreditava nesse negócio. Ela sabia que Cristo iria vir. Quando o marido morreu, quando as leis da sociedade falaram que ela não era ninguém e que ela tinha que viver à margem da sociedade, o que essa mulher fez? Se vitimizou, escondeu num quarto e ficou chorando durante 80 anos. Foi isso que ela fez? Não, o que ela fez? Ela não importou com nada disso, porque o que dava sentido, significado para a história dela é quem ela era em Deus. Em Deus. Quem ela era em Deus? Ela era filha, ela era amada, ela era aceita. Ela era alguém que fazia parte do reino. E aí ela teve o privilégio de encontrar com o menino Jesus. Ela encontra o menino Jesus e quando ela encontra, ela percebe que aquele é o Messias. E o que ela faz? Ela celebra a Deus e sai falando para todo mundo. Chegou o Messias, o nosso Salvador, aquele que muda a história, aquele que transforma corações, aquele que dá novo sentido, nova visão, nova esperança, nova perspectiva. Esse foi chegado até nós. Ele chegou. Ele chegou. Eu gosto desse texto porque esse texto mostra a dinâmica do que o Evangelho traz no nosso coração. O Tim Keller ele diz o seguinte: o Evangelho, primeiro, nos dá novos motivos. Segundo, reordena os nossos amores do coração e, portanto, todos os nossos relacionamentos. Terceiro, reformula o nosso comportamento. Tudo para quê? Quarto, nos renovar em Cristo, na imagem de Cristo. E só o Evangelho tem poder para fazer isso. Você entendeu esse negócio aqui? O que o Evangelho fez com Simeão? Deu um novo motivo para viver. Reordenou as paixões do coração. Reformulou o comportamento. Ele era o quê? Justo e piedoso. E deu um novo propósito. Ser mais parecido com Cristo dia a dia. Você entendeu? Você entendeu? O que o Evangelho fez com Ana? Deu um novo motivo. Reformulou as paixões do coração.
reformulou o comportamento e renovou ela em Cristo, dia a dia, para ela ser mais parecida com Cristo. O que o Evangelho está fazendo com a sua história, meu irmão? Eu sei que talvez você veio aqui buscando um milagre muito extraordinário. E eu quero dizer para você, esse milagre está aqui. Mas ele é muito maior do que você imaginou. Ele não vai só salvar seu casamento. Ele não vai só salvar a sua saúde. Ele não vai só salvar o seu emprego. Ele vai salvar a sua vida. Vai reordenar as motivações do seu coração. Vai reformular as paixões, os desejos e, por consequência, a maneira que você se relaciona. Vai reordenar ou reformular os comportamentos. E agora você vai entender que você precisa ser mais parecido com quem? Com Cristo. Vai te dar um propósito de vida. Vai te ressignificar a sua vida. O que fazer então? Vamos concluir. Primeiro, Jesus cumpriu a obrigação e necessidade da lei em nosso lugar, de forma que a lei não é mais obrigatória ou necessária, mas um guia para glorificar o nome do Senhor. Você precisa entender isso, meu irmão. Se você acredita que você precisa cumprir a lei para ser salvo, eu preciso te dizer, você não consegue. Você não consegue. Não é questão de você deve fazer isso. Você não consegue. Não dá. A lei de Deus é perfeita. Seu coração é imperfeito. Aqui agora, nesse momento, é muito perigoso que você já descumpriu mais de uma lei do Senhor. E olha que nós estamos dentro da igreja, cultuando a Deus. Mas o pensamento divaga 5 minutos, ponto, pecado. Caminho não é esse. Caminho não é esse. Segundo, a minha adoração não é limitada pela minha condição social, educacional ou cultural. Para com esse vitimismo, ou para com essa arrogância exacerbada. Tem pessoas que acham que no momento de adoração a Deus devem ser mais adoradas do que o próprio Deus. Loucura que é essa, meu amigo? Você ficou doido? E tem pessoas que entram aqui, ai meu Deus do céu, será que Deus está vindo? Ai, não sei o quê. Não, meu amigo, você é filho de Deus. Ele morreu por você, Ele te amou, Ele te santificou, Ele te resgatou. Sua história é ressignificada nele. Para de vitimismo, para de frustração. Terceiro, Simeão era justo e piedoso, porque ele confiava nas promessas do Messias. Sabe por que você não é justo e piedoso? Porque você não confia de verdade no Messias. Então é difícil. É difícil. Como a Ju não está aqui, eu vou contar essa história. Ninguém conta para ela depois não, tá? Antes de eu namorar a Ju, a única mulher que eu me apaixonei na vida foi a Ju. Mas eu tinha 14 para 15 anos de idade. E aí dos 14 para 15 anos até os 18, ela me deu 7 foras. Literalmente, fora mesmo. Eu quero ser só amigo, tal, não sei o quê. Isso é legal, mas somos daqui, tipo isso. Quando eu tinha por volta de 18 anos, tinha uma menina que queria namorar comigo. Ela não gosta que eu conte essa história. Mas Deus não quis que ela viesse hoje, então deu certo. E aí, eu comecei a pensar, eu tinha 18 para 19, eu nunca tinha namorado, nunca. E eu estava com vontade de ter uma namorada, né? E aí eu liguei para uma amiga da Ju, chama Débora. Era uma amiga em comum, e eu falei assim, Débora, eu queria te perguntar um negócio. Tem uma menina aí e tal, ela quer namorar comigo, e eu acho que eu quero, mas eu gosto mesmo da Ju e tal. E eu queria fazer uma última tentativa aqui, eu quero te perguntar isso. Pode falar. Quais são as minhas chances com a Ju de 0 a 10? Se você falar que é 1, eu não vou namorar essa menina. Eu vou correr atrás desse 1, porque eu confio nesse 1. Aí ela, então, sua chance é menos 10. Desse jeito, na lata. Pô! Bateu um desânimo, uma tristeza, parecia que tinha morrido alguém. E eu falei, então,
Então é isso, né? Eu tentei. Vou namorar essa menina. Você sabe o que acontece, meu irmão? Quando eu tive a sensação de que eu não tinha mais esperança, eu mudei o caminho. Eu sei que é um exemplo bem bobo, mas talvez você passou por essa sensação na sua caminhada com Deus em algum momento da sua história. Em algum momento você pensou assim, não, Deus não está me vendo, não, é -10 para mim. Deus não tem... Eu acho bonito esse papo de Jesus, morrer na cruz, acho que é legal mesmo, joia. Isso é bacana. Eu arrepiei na hora que falou que venceu a morte. Poxa vida, que coisa maravilhosa. Mas parece que para mim não dá não, para mim é um trem longe. E aí você vai mudando a sua... Mas eu quero afirmar para você, sua chance com Deus é 10. Não é -10, é 10. É 10. Mas não é por causa de você não. É por causa do amor dele que supera tudo. Supera tudo. Você precisa resgatar a sua esperança em Cristo. É isso que fez com que Simeão fosse um homem justo e piedoso. É isso que fez com que Ana fosse uma mulher feliz, mesmo na viuvez, mesmo à margem da sociedade. É isso que fez com que essas pessoas ressignificassem a sua história de vida, apesar das circunstâncias. Porque eles não perderam a esperança, a fé. Quarto, Simeão se encontrou livre para ter paz, pois ele encontrou a salvação. Você é livre? O que é salvação para você? O que você pensa assim, olha, pronto, agora Deus, ó, beleza, estou pronto. Você falaria isso hoje? Mas sabe o que é, Deus? É assim, eu precisava só mesmo de uma casa. Aí eu acho que ia ficar pronto. Não, sabe o que é? É assim, se eu precisava só mesmo... Isso é ídolos que geraram no seu coração, meu irmão. Ídolos que foram gerados estão te afastando do Senhor. Foca no Messias. Olha para o Messias. Crê na promessa do Messias. O Messias chegou. Quinto, Ana não permitiu que a dor, a sociedade ou a cultura determinasse quem ela fosse. Ela era uma adoradora, alguém transformada e encontrada pelo amor de Deus. O que define a sua vida? O que define a sua vida? Meu irmão, nós estamos vivendo num momento de extrema instabilidade emocional. Nós já somos uma geração hiper, ultra sensível. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Esses dias para trás eu estava com um americano e ele percebeu que eu mandava muito áudio pelo WhatsApp. E aí ele perguntou, por que vocês mandam muito áudio? Eu percebi que vocês mandam muito áudio, por que vocês não escrevem o texto? Aí eu falei assim, não é porque a gente é muito sensível. E aí se a gente mandar um texto e a pessoa entender do lado de lá outra coisa, vai dar ruim demais. Então a gente manda o áudio, que é para a pessoa interpretar até o tom de voz. Ele, entendi. Vocês são muito doidos mesmo. Mas é ou não é verdade? Fala que você já não fez isso. Não, eu vou mandar o áudio, porque vai que ela entende errado, que aí fica tranquilo. Nós vivemos nessa sociedade hipersensível. Nós somos hipersensíveis. E a sociedade o tempo inteiro está te massacrando seu coração. Seja livre desse negócio. Como? Crê em Cristo. Abrace a Cristo. Cole em Cristo. Deixa que Ele determina ou ressignifica quem você é. Não importa se eu sou uma viúva à margem da sociedade, esquecida por todo mundo. Eu sou uma adoradora. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. A minha história é determinada por Ele, não pelos outros. E nem por mim mesmo. E não vem com aquele papo, você constrói a sua história. Constrói nada. Se você tinha que aprender alguma coisa nesse tal dessa pandemia, é isso. Você não constrói nada. Nada, nada. Se você não aprendeu isso, eu não sei o que tem que acontecer para você aprender, não. Sexto, Ana era uma testemunha, porque ela não podia conter tamanho amor somente para ela. Essa é a consequência final de alguém que teve o evangelho encarnado. Olha para você ver. Eu entendo, ok? Não é lei, nem é super graça. É o amor de Deus incondicional que me alcança e ressignifica a minha história.
Eu sinto esse negócio, isso mexe com o meu coração, mexe com as minhas emoções, isso me dá esperança, isso me dá alegria, isso me dá paz, isso me dá leveza. Então eu entendo, mente, coração, eu sinto, e agora o que eu faço? Eu reflito isso com as mãos. No caso de Ana, o que significava isso? Sair contando para todo mundo: gente, ó o menino aqui, chegou o Messias prometido que Deus falou. Ele veio, a promessa se cumpriu. Poderia acrescentar uma sétima coisa aqui. Talvez para você acreditar na promessa de Cristo, porque a Bíblia diz que Jesus virá novamente, resgatará os seus e julgará aqueles que o rejeitaram. Talvez para você crer nisso é uma coisa muito difícil, porque é fantasioso demais. Você está vendo muito filme da Marvel e você acha que isso é muito parecido com esse negócio. Olhe para a Bíblia. Antes Deus já tinha dito que o Messias viria. Ele disse como, ele disse onde, ele disse de que jeito, de que forma, como ele morreria, como ele ressuscitaria. Tudo, os mínimos detalhes. O que aconteceu? Do jeitinho que ele falou. E agora ele está dizendo de novo: eu estou chegando. Você vai arriscar? Quero finalizar com essa frase. Passa aí para nós. Confiar em Cristo e em sua promessa muda a minha história, me deixa livre, em paz, esperançoso, e nada pode mudar essa realidade. Nem pandemia, nem câncer, nem morte, nada. Porque eu estou significado em Cristo. Em nada mais. Em nada mais. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, o Senhor é bom demais. Nós te louvamos por isso. Teu amor é grande demais e nós te louvamos por isso. Pai, que o Espírito do Senhor aplique o Evangelho do Senhor nos nossos corações, tal como o Senhor aplicou no coração de Simeão e de Ana, Deus. Que a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, a história de Jesus, ressignifique quem nós somos, nos faça leves, nos façam em paz, que a nossa alma possa encontrar regalo, alegria no Senhor, ó Deus, porque fomos transformados pelo Senhor. Que isso nos ajude, Deus, a mudar as nossas motivações, as nossas paixões, os nossos desejos, os nossos comportamentos, ó Pai. Porque agora encaramos a vida com leveza, com a alegria do Evangelho, com a esperança do Senhor. Que isso reflita nos nossos relacionamentos mais íntimos, ó Pai. No nosso casamento, com os nossos filhos, com os nossos pais. Que eles possam perceber que o nosso coração mudou, porque foi mudado pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a entender a grandeza do Teu amor e a aplicação desse amor nas nossas vidas, ó Pai. É assim que nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.